O que fazer num cenário de crise? Vamos lá. Cenário de crise. O que fazer quando o mercado não está tão aquecido? Eu recebi essa pergunta aqui ontem na minha inbox de um aluno meu e prometi falar hoje sobre isso, né? Então o que acontece? O que eu posso fazer de diferente nesse momento? Onde eu posso agir? Quais atitudes eu posso tomar? O que está no meu alcance? Então é sobre isso que eu quero falar hoje aqui. Só que antes eu preciso falar de 3 pontos aqui importantes. O primeiro ponto, né, nós temos que tirar um peso da gente. Isso eu tenho para mim, né, como premissa, e para os meus alunos, eu sempre passo isso e para os meus vendedores. Nós temos que entender que nós estamos no Brasil. E desde que eu me conheço por gente, o Brasil vive em crise. Às vezes melhor, às vezes maior. Então só aí eu já tiro digamos, uma muleta minha. Não, é o Brasil que está assim mesmo, a situação tá ruim. Eu vejo as pessoas falando isso. Só que isso aí depende de um todo, de um conjunto, de uma evolução de um país. Não depende somente de mim. Depende de mim fazer a minha parte. Não quero entrar aqui no mérito político, que eu falo aqui sobre vendas, nem sobre economia, nem sobre globalização, mas eu vou entrar no mérito aqui de o que um vendedor pode fazer para ser diferenciado, para alcançar os seus resultados, independente do momento. Tem gente que vende mais na crise, né? Quando está uma situação melhor, vende menos. Então, isso é eu fazer a minha parte. Tá, tirando esse primeiro ponto, esse primeiro fator, vamos para o segundo. Eu tenho que entender que eu tenho que estar em evolução constante. Eu tenho que estar em constante movimento, né? Constante crescimento. Tá, Ricardo, o que eu faço para crescer? Treinamentos, participar de treinamentos que a empresa oferece. Mas eu sou profissional liberal, então buscar treinamentos, conteúdos, assim como esse aqui agora, leituras, né? Ler sobre o seu segmento, sobre o seu produto, sobre o seu serviço, aprender sobre técnicas de vendas. Um vendedor hoje ele tem que saber técnicas de venda, independente do tipo de venda que ele faz, 1, 2, 3, 4, 5, 10 técnicas, não importa. Entender em que contexto ele está inserido, aprender com colegas, aprender com o gestor, aprender na empresa. Ou seja, o vendedor ele tem que ser uma esponja. O vendedor tem que ser uma esponja. É isso, estou me arrumando aqui. Tem que ser uma esponja. Então, buscar informação e conteúdo para o seu crescimento pessoal e profissional a todo momento. Isso está no nosso controle, concorda? E a crise? Não. Buscar estratégias para vender mais. Bem, eu estou preparado, então tenho que estar preparado para vender mais clientes. Então, como vender mais? Buscar conseguir mais clientes, atrair mais clientes. Lista fria, abordagem fria, PAP, ser diferenciado, né? Ir atrás do cliente. Às vezes a gente fica esperando só que a empresa resolva para a gente. Puxa, a situação está ruim, mas a empresa vai resolver. Ela vai fazer uma propaganda aqui, ela vai fazer uma divulgação, vai vir cliente, vai vir um e-mail. Nós temos que ter, ao longo dos anos, esse diferencial com a gente, independente do local que a gente passa. Eu aprendi isso a duras penas, porque nem sempre foi assim. Eu vi colegas, às vezes, tendo resultado, muitas vezes eu não tinha. Por quê? Estava fazendo algo errado, estava deixando de fazer. E são pequenos detalhes, ou seja, de 3 fatores que eu falei aqui, 1 não está no seu controle, 2 está, buscar clientes e evoluir constantemente. Falando aqui do item 2 e do item 3, né? Evoluir constantemente. Se não tem dinheiro, busque informações gratuitas, treine consigo mesmo, treine com um amigo, busque um colega, um gerente, alguém que trabalhe com vendas, para você aprender uma técnica diferenciada, se preparar melhor, entender melhor do mercado. Hoje a internet aqui tem muita informação boa para a gente buscar também, sabe? E como o segundo fator, o terceiro fator, como conseguir mais clientes? Olha só. Nós temos que, não podemos não perder contato de cliente algum, tudo é contato, tudo é network.
E toda vez que eu tiver a oportunidade de estar com o meu cliente, conseguir a admiração dele, sabe? Indiferente de vender ou não. Pô, atendi o cliente, não vendi, mas, sei lá, estou num cenário ruim. Eu sou um vendedor que a empresa, o cliente vem até mim. Por que não pedir uma recomendação? Por que não aprender sobre isso? Mais sobre isso? Sabe? Todo cliente é uma oportunidade. Além disso, nós temos listas frias de clientes para buscar, né? Lista de clientes que já vendi, que eu não vendi, lá do passado. Então, por isso, nenhum contato pode ser desperdiçado. Buscar um mailing da empresa, um mailing que não seja da empresa, ligar para clientes. Mas a minha função não é ligar, mas é aquilo. Isso sim está no meu controle. Independe da empresa, independe do cenário do país, depende de mim. É mais sofrido? É mais trabalhoso? Mas quantas vezes, às vezes nós pegamos, trocando, né, num cafezinho, fazendo algo, desestressando. Na hora do trabalho é foco, sabe? Porque senão tudo vai ser para desestressar. Estar preparado para quando você contactar esse cliente, ele chegar até você conquistá-lo mesmo, independente de vender ou não. Ele vai perceber, puxa, o Ricardo realmente é um vendedor diferenciado. O que você faz? Com isso você criará oportunidade de se aproximar, se aprimorar como vendedor, né? Melhorar como vendedor, se testar mais como vendedor, porque você está se arriscando. Às vezes o que ninguém está fazendo, você está fazendo. E começa a dar certo, as pessoas vão te seguir. Se não te seguirem, faça o seu resultado. Você pode fazer o seu. Mas é legal também as pessoas, né, nos seguir. Você forma um movimento e mais gente fazendo é melhor. Um faz ali, olha, isso que você estava falando, eu fiz isso, fiz mais isso, olha que bom. Então, do que você tomou a iniciativa, ou alguém tomou, você vai evoluir em cima daquilo. Então, é uma corrente. Isso vai testar a sua resiliência, porque você vai tentar e não vai conseguir, então tem que tentar até conseguir. Conseguir clientes atuais, conquistar clientes atuais é uma oportunidade. E conquistar clientes que já foram no passado, ou atrair novos clientes, isso tudo é uma nova, como que eu posso fazer? Oportunidade. Aquele cliente que você já vendeu, aquele que você não vendeu, falar com eles novamente, mais uma venda, mais uma nova recomendação, aumentar meu network, fidelizar, fazer essa pessoa sempre lembrar de mim. Então, ou seja, eu estar buscando o cliente de novo, ou aquele cliente que nunca chegaria a mim através da empresa, ou através de uma visita minha, eu estou ampliando meu leque. Isso é trabalhoso? Você vai ter que ligar, você vai ter que às vezes visitar mais, fazer uma visita fria, fazer um PAP, mas isso vai te aproximar, abrir novas janelas, e vai te aproximar daqueles clientes que você talvez não falasse antes, então fazer um pós-venda, sabe? Certa vez, muitos anos atrás, eu trabalhei no consórcio. No início é tudo legal, aquela empolgação, daí você começa a tentar, né? E consórcio é um negócio que não acontece, é extraordinário para quem trabalha, tem carreira, eu conheço amigos, mas no início não é tão simples assim, você tem que falar com muitas pessoas. E eu lembro que e foi um aprendizado para mim na minha vida aquilo. Eu ligava e não conseguia, eu ia atender em plantão, eu ia panfletar, eu fazia de tudo um pouco, mas não o suficiente. E eu comecei a desistir daquilo. Sabe? Para mim, o consórcio é algo que não deu certo, mas porque eu desisti. Não é porque não funciona, o consórcio está aí há quantos anos? Só depois que eu saí que eu me dei conta. E na mesma época tinha um colega meu, entramos juntos, no mesmo dia. E com o mesmo vigor que eu comecei, ele começou. Só que ele continuou. Eu ligava lá para 2, 3 clientes e ligava para 30. Eu panfletava uma vez por dia, ele panfletava 3. Eu distribuía 100 panfletos, ele distribuía 1000.
E isso, ao longo do tempo, foi fazendo diferença. E o que eu percebi com esse colega meu? Que ele, por muito tempo, foi fazendo muito mais do que eu. E a recompensa veio. Né? Até hoje ele está no consórcio. E eu saí. Né? Por quê? Porque eu fracassei. Porque eu desisti. Mas ele foi persistindo. Hoje as coisas acontecem para ele como se fosse naturalmente, mas ele continua trabalhando. Mas ele imagina o network de clientes que ele não tem hoje. Isso serviu de aprendizado para mim porque eu não insisti o suficiente. Eu desisti e eu não trabalhei o suficiente. Eu saía de casa, mas não fazia o que tinha que fazer. E ele fazia, esse colega meu. E fazia sistematicamente. Só que, sabe quando a gente pega aquele ranço? Mas a culpa foi minha, porque não estava tendo resultado. Um mês foi assim, 2 meses foi assim, 3 meses. Eu percebi que lá para o 6º mês ele começou a ter bem mais resultado do que eu. E cada vez mais, porque ele fez muito. Eu estou falando de 6 meses, poderia ser mais, poderia ser menos. Meio que nos primeiros 3 meses foi igual, eu vi que ele começou a melhorar um pouquinho no 3º, mas no 6º ficou gritante a diferença. Ou seja, o que eu estou falando aqui faz diferença. Você vai fazer a diferença no seu resultado. Não espere do país, não espere de outros, não espere da empresa. Lógico, a empresa também tem esse interesse, mas espere mais de você. É essa a mensagem que eu quero te passar. Independente de crise, independente de não ter crise. Muitas pessoas crescem nesses momentos. As principais objeções que a gente escuta, muitas vezes, desse momento que a gente quer dar uma virada, quer dar uma guinada. Ah, já tentei, não funciona. Puxa vida, tentou por quanto tempo? Tentou quantas vezes? Você tentou igual eu no consórcio ali? Quem tentou mesmo foi meu amigo, ele conseguiu. Eu sempre costumo dizer, quem tenta não consegue, e eu tentei, e eu não consegui. É triste essa constatação, mas a gente tem que tirar de aprendizado, né? Ainda bem que eu tirei de aprendizado, e várias pessoas também tiram, né? Às vezes no momento ruim, a gente aprende também. Ah, não tenho coragem de fazer isso. Ah, atender o cliente assim, de bate-pronto. É o que eu falo. Faz 1, faz 2, faz 3 e começa a tornar-se natural. Tem que ter insistência, foco, persistência, disciplina, vontade, propósito. São vários fatores. Ah, é muito difícil e trabalhoso. Mas é claro, trabalhar a longo prazo em qualquer negócio e em vendas também é difícil e trabalhoso. Né? Eu costumo dizer, mais fácil é desistir, né? Ok? Daí o que a gente tem que entender, né? Que eu já falei aqui, não adianta tentar algumas vezes. Isso é um processo, é uma continuação. Você está enchendo um aquário ali com água, um lago com água saudável, né? Com água limpa. Outros vão enchendo de pouquinho em pouquinho e ela vai evaporando, né? Não adianta fazer algo sem acreditar em vendas. Hoje mesmo eu estava falando com minha equipe de vendas, falou, você só tem que estar no negócio se você acredita. Nós estamos aqui porque nós acreditamos. E você está no seu negócio porque você acredita. Daí outro me diz assim, né? Ah, mas eu já faço isso. Então, onde será que está o possível erro? Onde será que tem que melhorar? Onde que está fazendo que deu certo em um ponto que você pode potencializar aquilo? Será que está fazendo da forma correta? Parou para ver, né, quando a pessoa pensa assim, o que está saindo de errado, por que está saindo? Por que fulano deu certo e para mim não deu? Porque para alguém sempre dá certo. Né? E por que para a gente? Para o meu amigo deu certo lá no consórcio. Por que para mim não deu certo? Eu acho que eu me empenhei na época. Hoje eu vejo que eu não me empenhei. Parou para pensar o que funcionou, o que não funcionou? Então são várias perguntas antes de desistir, antes de falar que não funciona, antes de falar que já tentou, que a gente tem que nós temos que nos fazer. É o que eu estava falando agora há pouco. O caminho mais fácil é sempre desistir e reclamar. Se nós tirarmos esses 2 pontos,
Você não vai desistir, você não vai tentar, você vai conseguir. Ah, é sufocante, é difícil muitas vezes? É. E também não reclamar, porque reclamar tira o nosso foco da solução. A gente só reclama, a solução não vem. Aí nós estamos criando a nossa crise. Tá, Ricardo, então o que eu devo fazer? Tentar até não conseguir. Achar que não consegue. Depois que você chegar a essa conclusão, continue tentando até conseguir. Olha só, isso é uma lição que eu aprendi, estou tentando compartilhar aqui. Anotar o que pode ser melhorado a cada cliente. A cada cliente, independente de vender ou não. Por que vendeu, por que não vendeu, por que deu certo essa prospecção minha, por que não deu. Ter um propósito, buscar algo. Porque você está falando, mas eu não estou com vontade. A vontade vem do propósito, do meu sonho. Isso me mantém no foco. Já falo muitas vezes sobre isso. Propósito, a gente tem que estar buscando algo sempre. Além do que eu falei, quais são as estratégias que você pode utilizar aí no seu negócio? Pensar fora da caixinha. É isso que as pessoas de sucesso fazem. Fazem o que não gostam de fazer e ainda pensam fora da caixinha. Pensar fora, expandir, ter mais ideias. A minha ideia aqui é mostrar que você pode fazer além e não esperando que alguém resolva, que o país resolva, que a política resolva, que a economia resolva, que a empresa resolva, que o cliente resolva, que um colega, que o gerente resolva. Não, estou falando de ideias aqui que você pode buscar e resolver. Certo? E eu queria aqui falar em como o que você pode fazer, como colocar em prática isso aqui. Então, vou falar aqui uma dica que eu acho que ajuda para muitas coisas, para tudo não, né? Mas para muitas coisas que eu faço, eu uso essa estratégia. Anote aí num papel. O bom é que tem que ser escrito, que você escreve, né? Você está escrevendo e visualizando e pensando. Então, são vários sentidos seu que você está usando. 15 situações que você pode fazer para melhorar, para vender mais a partir de agora. 15. Nem que seja uma bobagem, escreva. Ah, mas não tenho. Tenho, sempre vai ter. 15, estou falando 15. Eu já fiz exercícios com 100. Então escreva 15. Das 15, diminua para 7. Ó, 15, não, essas 7 aqui são viáveis. E das 7, diminua para 3. Né? As 3 melhores que você achou das 7. Aí você afunilou várias ideias. As outras até pode deixar guardada, quem sabe, em outro momento. Mas se você, dessas 3, você pegue as 3 e já coloque em prática imediatamente. É o que eu estou falando, sair da caixinha, inovar. Além de todo o contexto que eu falei aqui, todo o cenário, todas as dicas que eu passei, você mesmo vai criar fatores para você agir. E fugir de qualquer cenário de crise e não ficar esperando que o país melhore para você. Você tem que buscar essas soluções. Ok? Se gostou do conteúdo, curta, compartilhe, comente. Isso ajuda essa mensagem a chegar para mais pessoas que também precisam. Quando você comenta, quando você coloca uma pergunta, o algoritmo, né, do Instagram aqui, do Facebook, também ele entende que ele tem que divulgar para pessoas que pensam como você, que são da área comercial. E quando você comenta, eu também leio os seus comentários. E me ajuda a trazer mais lives, assim, mais conteúdos que possa te ajudar a melhorar. Ok? Um abraço e fiquem bem.